Olá amigos, eu sou Bia Matsukura e eu vim contar uma história para vocês que se chama O Tabuleiro. Essa história foi enviada para mim da cidade de Adamantina pelo Wellington. Então, o Wellington vivia muito bem, ele, a mãe, o pai, o irmão mais velho e a irmã caçula. Então, o Wellington era o irmão do meio. Quando o Wellington tinha cerca de seus 11 anos, ele veio perder o pai dele, num acidente de carro. Depois da morte do pai, claro, todos ficaram abalados na família, mas de uma certa forma o Wellington era mais apegado ao pai. Sabe aquele filho assim que está sempre mais pertinho do pai, sempre mais apegado ao pai, onde o pai vai ele quer estar junto? O Wellington era assim com o pai dele. Então, de uma certa forma, o Wellington sofreu mais. Como que ele ficou? Ele ficou mais retraído, ele ficou mais fechado, ele ficou fechado até para fazer novas amizades, se fechou para fazer novas amizades e também se fechou para as amizades que ele já tinha. Se tornou um menino bem retraído, calado, falava com a família, com a mãe, com os irmãos, apenas o necessário, e na escola completamente não falava com ninguém, ficava sempre isoladinho, sempre na dele. Até que um dia tinha um casalzinho de namorado na escola, o Wellington tinha 11 anos, esse casal de namorado, por sinal, um casal bem dark. Então, esse casal notou ele isolado, e como esse casal também era, como ele, isolado, eles acabaram que foram se aproximando do Wellington, mesmo porque eles ficaram sabendo, né? Todos ficaram sabendo. Quem não ficou, que o pai do menino tinha falecido num acidente de carro. Se aproximaram dele e o Wellington, de uma certa forma, aceitou a amizade deles, né? Porque eles estavam ali aceitando o jeito dele de ser, o jeito dele de reagir. Bom, aí conversa vai, conversa vem, o Wellington começou a desabafar para eles que sentia extrema falta paterna, né, que ele tinha se isolado por um excesso de sofrimento, um excesso da falta de aceitação. E o casal teve então a brilhante ideia de fazer o jogo do tabuleiro, porque eles achavam que era uma forma desse menino conseguir algum contato com o pai dele, que ele tinha tanta vontade de... Ele relatou para o casal que ele tinha muita vontade de estar sonhando com o pai, tendo visões do pai, que ele não conseguia. E como ele sempre falava isso para os amigos dele, para o casal amigo dele, que se transformou em 3 irmãos, vamos dizer, então ele sempre estava relatando para o casal que ele tinha essa vontade louca de estar tendo algum contato novamente com o pai, para saber como é que o pai estava, para saber até se o pai dele ainda olhava por ele. Bom, então tiveram essa ideia. Como eles não tinham o tabuleiro, então eles inventaram eles mesmos de pegar uma mamadeira, colocar as letras certinho e tal, foram lá, compraram um copo novo, né, que a galera pensa assim, tem que ser um copo virgem, um copo sem usar. Tiveram essa brilhante ideia, então providenciaram o tabuleiro e o copo. Aí eles ficaram pensando assim, bom, na casa do Wellington não pode ser, porque tem a família dele lá, a mãe dele pode perceber alguma coisa e vai até perceber que é em relação ao pai, porque o pai veio a falecer. Entre o casal, optaram pela casa do rapaz. Por que optaram pela casa do rapaz? Porque ele morava perto do cemitério. Então fizeram aquela junção boca, né? Aquela junção assim, o tabuleiro, vamos chamar um espírito, o cemitério. Então, não sei o que passou pela cabeça deles ali, que eles resolveram então fazer na casa do rapaz, o namorado da menina, que morava perto do cemitério. Bom, então eles se reuniram em uma noite, fizeram tudo assim como eles achavam que tinha que ser, ficaram no escuro, acenderam velas, sentaram seus 3 no chão, em cima de um tapete grande, colocaram o tabuleiro, já todo feitinho, copo, acenderam as velas e começaram a invocar, pedir a presença do pai do Wellington. A primeira noite não aconteceu nada, não teve manifestação nenhuma, e eles resolveram então marcar outra reunião dessa para a semana seguinte. E assim aconteceu todos esses preparativos, mais 2 vezes. Eles fizeram a primeira vez, não deu em nada. A segunda semana
fizeram a segunda vez, não deu em nada. Aí na terceira semana, fizeram a terceira vez que também não deu em nada. Aí eles pensaram assim, conversaram entre eles, bom, a gente vai tentar a quarta e última vez, mesmo porque já vai estar interagindo um mês, a gente fazendo ritual e esse espírito não vem. Eles chegaram à conclusão de que ia ser tentado a quarta e última vez, e se o pai do Wellington não se manifestasse, então que eles iam dar por caso encerrado. Pela quarta e última vez, eles sentaram em cima do tapete, abriram o tabuleiro, acenderam as velas, colocaram o copo e começaram a chamar, a invocar o pai do Wellington. Aquela concentração, até uma concentração assim, muitas vezes maior, então eles se concentraram além do limite e eles perceberam que o copo deu uma pequena movimentada, não foi assim, aquela movimentada grande, não foi, foi bem singela. Eles até ficaram na dúvida, assim, se não tinha sido um deles, né, porque foi tão assim, de raspão, tão pouco, que eles começaram a se entreolharem para ver se não tinha sido um dos três que tinha feito isso. E eles falaram, não, realmente eu não toquei no copo, eles só estavam com a mão acima do copo, mas ninguém, todos juravam que não tinha tocado no copo. Bom, aí eles continuaram, né, um pouco mais assustados, porque essas coisas funcionam assim, tá, gente? Tenta chamar, que percebe que realmente está vindo, só fica ali quem tem coragem, quem não tem, ó. Aí continuaram a concentração e o copo deu mais uma mexida. Só que os três já estavam com a mão, como tinha tido aquela suspeita, eles deixaram a mão assim um pouco mais longe no alto do copo, para que um não achasse que fosse outro, como aconteceu a primeira vez. E o copo novamente deu outra mexida. Aí eles puderam perceber que realmente tinha alguém ali. Aí eles entraram naquela adrenalina louca. Não, é agora ele vai começar, vamos começar a fazer pergunta que ele vai responder. Aí começou aquela pergunta básica, né, de todo jogo do tabuleiro. Quem está aí? Você pode dar o nome. Só que eles começaram a fazer a primeira pergunta e novamente por alguns segundos tudo parou. Só que eles notaram que as três velas acesas, o fogo começou assim a saltitar muito, começou a se movimentar muito. E para um susto imenso dele, o tabuleiro, ele me descreveu assim, que ele foi tão fortemente chutado, ele levou um chute, mas de alguém que eles não estavam vendo. O tabuleiro foi tão fortemente chutado que ele foi assim para debaixo da cama, e o chute foi tão agressivo que ele foi para debaixo da cama, bateu na parede e voltou para metade da cama, debaixo da cama. Então ele foi chutado, bateu na parede e voltou até a metade da cama. E eles ficaram assim, tão assustados, eles ficaram assim, tão estarrecidos, que eles só conseguiram, a menina só conseguiu olhar para debaixo da cama, ela só conseguiu se curvar. Os três tremiam muito, muito. Ele escreveu assim para mim que os três tremiam demais. E que a menina, com muito medo, conseguiu se curvar e olhar para debaixo da cama para ver o local do tabuleiro. Foi quando ela levantou e falou, olha, o tabuleiro está na metade da cama, alguém quer tentar puxar com o braço, dá alcance. Mas quem ia fazer isso? Eles estavam desesperados, eles estavam sentados, eles não sabiam o que eles faziam. Bom, só sei que por fim eles ficaram com tanto medo, eles tiveram assim aquele segundo de coragem, os três levantaram e imediatamente foram em direção à porta, chegou na porta e ficou aquela briga para quem queria passar primeiro pela porta, e foi aquele tropé. Bom, eles estavam sozinhos na casa do rapaz, os pais do rapaz não estavam ali aquela noite, tinham saído no programa, os pais desse rapaz que foi feito na casa dele. E eles passaram pela casa correndo, deixaram tudo aberto, abriram o portão e perfect querem, corre, desesperados de medo. Só que, como eu falei no início do vídeo, eles estavam fazendo o jogo do tabuleiro na casa do rapaz escolhido porque ele morava perto do cemitério. E no que eles corriam, eles estavam correndo no meio da rua e começaram a passar na frente do cemitério. E no que eles corriam no meio da rua, o Wellington percebeu uma cabeça de uma pessoa do muro do cemitério para dentro, porque ele estava correndo na rua.
Só que o Wellington percebeu que a cabeça desse homem corria na mesma direção que eles, acompanhando eles. Só que era do muro do cemitério para dentro. Essa cabeça estava assim, bem rente ao muro do cemitério. E com a mesma velocidade acelerada que eles corriam, esse homem todo, esse vulto, era um vulto preto, corria também. E o Wellington começou a sentir tão mal, ele começou a passar tão mal que ele se escorou, ele nem conseguiu dar direito um sinal para o casal que ele estava passando mal. Ele parou, assim, e avistou uma árvore grande, o tronco, assim, grande de uma árvore, e estava bem escuro debaixo da árvore. Aí ele foi para se apoiar no tronco dessa árvore. E o casal só foi perceber que ele tinha parado uma distância já depois. Que a menina então olhou e gritou pro namorado dela que o Wellington tinha ficado escorado na árvore. E aí o Wellington, passando mal, ele só teve tempo de olhar em direção ao muro do cemitério e ver se aquele vulto estava parado ali. E o vulto não estava mais ali, ele só viu o vulto correndo na mesma direção que eles, só que no que ele escorou na árvore, ele não viu esse vulto preto mais ali. Só que pro maior susto dele, ele começou a vomitar sangue. E ele escreveu que a única coisa que ele conseguia lembrar, naquele torpor todo, naquele desespero todo, é que o pai dele tinha morrido por uma forte hemorragia provocada pelo acidente. Aí, né, o casal numa dessas já tinha voltado para próximo dele. Quando ele acabou de vomitar, tinha passado aquele momento horrível, ele pediu para que o casal olhasse para o muro do cemitério para ver se eles vissem o vulto. Aí ele, depois que ele retomou o fôlego, ele falou para o casal que enquanto eles corriam, tinha um vulto do muro para dentro do cemitério que corria na mesma velocidade que eles, na mesma direção que eles, e quando ele começou a vomitar, esse vulto sumiu. Eles conseguiram se acalmar muito pouco, mas pelo menos deu para eles retomarem fôlego e decidir para onde eles iam. O que eles decidiram? Bom, para a casa do rapaz, que eles fizeram o jogo, eles não poderiam, mesmo porque eles nem aceitariam voltar para lá. Para a casa do Wellington, muito menos, que a roupa dele estava meio que suja de sangue. Não muito, mas estava um pouco assim. Dava para ver que ele estava sujo de sangue. Então eles decidiram ir para a casa da namorada do casal Dark. Aí eles foram até a casa da menina. Chegando lá, ela meio que depressa encaminhou ele pro banheiro para ele tomar um banho. Pegou lá a roupa do irmão dela para emprestar para ele, né? Guardou a dele numa sacola até para a família dele não pensar qualquer outra coisa de ruim, né? Claro, eles não poderiam falar que o menino estava sujo de sangue por causa daquilo, do jogo. Então ela ficou com medo que os pais dela achassem que ele tinha se envolvido em alguma briga, né? Que eles estavam na rua fazendo alguma outra coisa. Então nesse desespero ela já mandou ele tomar um banho, já separou uma roupa do irmão e os três ficaram no quarto dela. Aí que eles conseguiram sentar, respirar mais um pouco, conversar e começar a falar tudo o que tinha acontecido. Aí, claro, começou a bater o arrependimento, porque eles começaram a perceber que eles estavam mexendo com algo que eles não sabiam mexer direito, tá? Pelo fato até deles não terem o tabuleiro adequado, deles terem feito um tabuleiro. E começaram a discutir a situação deles não saber, deles mexerem com o sobrenatural sem eles saberem direito. Bom, aí já era madrugada, eles estavam exaustos, então eles decidiram deitar e dormir até que o dia amanhecesse. Os três deitaram ali na cama, o casal bem abraçadinho, porque eles vão morrendo de medo, e o Wellington ficou ali do lado, né, espremidinho também, até que os três conseguiram dormir. Então o Wellington acordou, que ele abriu os olhos, ele pôde ver que já tinha a luz do sol, então ele decidiu ir embora. Só que a hora que ele foi acordar o casal de amigos dele para se despedir, ele decidiu que ele não faria isso, porque eles estavam num sono tão profundo, eles estavam ali abraçadinhos os dois, num sono tão profundo, assim, mediante tudo que eles tinham passado, então ele decidiu ir embora. Ele simplesmente pegou a sacola com a roupa suja dele e foi para casa. É lógico, nenhum dos três foi até o colégio, mediante a noite, madrugada que eles tiveram, eles não teriam como ir no colégio. Então o Wellington foi normalmente para casa, chegou em casa, não tinha ninguém, porque a mãe estava trabalhando, os irmãos estavam no colégio, ao contrário dele que não tinha ido, então ele estava sozinho em casa, claro. Bateu aquele medo, bateu aquela cisma, aí ele decidiu deixar tudo na casa aberta, né, para a casa ficar bem clara, né, bastante iluminada, para que ele não sentisse alguma coisa. Aí ele foi, procurou, né, levar
uma manhã normal, então ele foi, tomou seu café e foi pro quarto dele assistir TV. Ele pensou assim, bom, para eu não ficar pensando no assunto, então, e eu faltei no colégio, ele pegou o material e pensou assim, bom, eu vou tentar dar uma estudada na matéria que era para eu estar vendo na escola. Pois bem, ele sentou na cama, pegou a mochila, abriu a mochila e pegou as apostilas necessárias, o caderno necessário. Porém, quando ele abriu o caderno dele, que ele entraria na página em branco, né, na página vazia, ele tomou um susto, acho que até maior do que a hora que o tabuleiro foi arremessado para debaixo da cama. Porque estava escrito assim, maldito, bem grande em cima assim, maldito, não mexa com aquilo que você não sabe. Não mexa com aquilo que você não conhece. Não mexa com aquilo que você não pode ver. Bom, ele leu essas frases. De novo ele começou a tremer muito e decidiu sair. Saiu de casa e foi andar, pensar em tudo que ele tinha feito. Deu vontade até dele procurar a mãe dele, veio até no coração dele de procurar a mãe dele, contar o que tinha acontecido, mas ele ficou na dúvida se ele ia contar para a mãe ou não. Mas enfim, ele escreveu para mim que o único sentimento que ele teve vontade é de ter o abraço da mãe, um abraço materno, uma proteção materna que toda mãe sabe dar, ou pelo menos quase todas. Bom, amigos, então deu para vocês perceberem que algumas situações ou a gente não procura, e se a gente procurar é porque a gente tem experiência para fazer, a gente é capacitado para fazer, e o jogo do tabuleiro talvez seja uma dessas experiências que mais exija isso, porque você vai estar invocando espíritos para perto de você. E será que você está fazendo da maneira certa? Será que você vai conseguir sair bem da situação? É para pensar, não é? A história termina por aqui. E se você gostou, dá like. Outra coisa, gente, meu blog, Via Matsukura Fantasmas, meu Twitter Fantasmas e meu Facebook, Via Matsukura. Deixe like, se inscreva no meu canal, mande relatos, comentários e me siga nas redes sociais. Até mais!